Shabbat Shalom, Haverins, Borketov, Kol Beseder. Como vocês estão? Tão bem? Amigos, estamos aqui na última parte da porção de Miquetes, tá? Na sétima parte. E hoje nós vamos encerrar, tá bom? Vamos aqui encerrar o reencontro de Yosef, né? De José com seus irmãos. Principalmente com a vontade que ele tinha de ver Benjamim, né? Vamos encerrar nossa porção aqui, né? E na porção anterior, de ontem nós havíamos visto que Jacó, né, no caso Israel, havia permitido que os seus irmãos trouxessem Benjamim, né, Beniamim, até o Mizraim, e Judá se comprometeu a trazê-lo em segurança. E assim Jacó o permitiu. Lá eles chegaram, Yosef pediu para Menashe preparar um banquete, né? Menashe é o seu filho. E ali eles se sentaram, perguntou sobre o seu pai, né? Se ele ainda estava bem, e falou com o seu irmão Beniamim. E daqui continua a nossa porção. Então vamos ler lá. Versículo 30 do capítulo 43, tá? Diz assim: Yosef se apressou, pois sua compaixão foi despertada por seu irmão, e ele quis chorar. Ele entrou no quarto e chorou ali, né? E levantou seu rosto e saiu, e ele se conteve e disse: Sirvam pão. Ele foi servido, cozido a ele sozinho. Desculpa. Ele foi servido sozinho e a ele sozinho os egípcios que comiam com ele sozinho, pois os egípcios não podiam comer com os hebreus, uma vez que isso era uma abominação para os egípcios. Eles foram sentados diante dele, colocados em ordem de idade, o primogênito de acordo com sua primogenitura e o mais novo de acordo com a sua mocidade. Os irmãos se surpreenderam uns com os outros. Ele enviou-lhes porções diante dele, dando a Benjamim 5 vezes mais do que os outros. Eles beberam e se embriagaram junto com eles. Yosef deu instruções a seu encarregado: enche o fardo dos homens com tanto alimento que eles possam carregar. Coloque o dinheiro de cada homem na boca de seu fardo, e meu cálice, o cálice de prata, coloque-o na boca do fardo mais jovem, junto com o dinheiro pago pelo alimento. Ele fez como Yosef o instruiu. Com a luz da manhã, os homens foram enviados junto com seus burros. Eles saíram da cidade e não tinham ido longe quando Yosef disse a seu encarregado: levanta e persegue aqueles homens. Alcançando-os e diz-lhes: por que vocês retribuíram com o mal ao invés do bem? Esta é a taça da qual meu senhor bebe e ele a usa para presságio. Vocês fizeram uma coisa terrível. Ele os alcançou, eles repetiu aquelas palavras, desculpa. Eles disseram: porque vocês dizem tais coisas, longe de nós fazer tal coisa. Eis que nós lhe trouxemos de volta o dinheiro que encontramos na boca do nosso fardo desde Canaã. Como poderíamos roubar prata ou ouro da casa do teu senhor? Aqueles com quem foi encontrado de teus servos morrerá. Também nós seremos escravos para meu senhor. Ele diz: suas palavras estão agora também corretas. Aquele que estiver com cálice será meu escravo, e vocês estarão inocentes. Cada um rapidamente baixou seu fardo ao chão, e todos eles abriram seus fardos. Ele inspecionou cada um, começando pelo mais velho e terminando com o mais novo. O cálice foi encontrado no fardo de Beniamim. Eles rasgaram suas vestes em aflição. Cada um carregou seu jumento, e eles retornaram à cidade. Judá e seus irmãos chegaram à casa de Yosef, e ele ainda estava lá. Eles se atiraram no chão diante dele. Yosef lhe disse: que ato é esse que vocês fizeram? Vocês não perceberam que a pessoa, como eu poderia determinar por presságio? Disse Judá: o que podemos dizer, meu senhor? Como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus julgou seus servos culpados, sejamos seus escravos, nós e aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Ele disse: isso seria profano para mim. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu escravo, e vocês podem voltar em paz para seu pai. Vamos começar aqui, pessoal. Às vezes eu estou lendo
E muitas das vezes, para você estar lendo, às vezes você vai fazer as orações, vai fazer a leitura, você faz em hebraico. Quando você vai pegar o português, porque o hebraico você bate o olho na letra, você já faz aquela leitura. E o português você lê ali parte por cento, né? Você pega, já juntou as palavrinhas ali, formou o hebraico. Como ele originalmente é sem pontuação, ele só tem, no caso, só as consoantes, fica difícil. Então, muitas das vezes você está lendo aqui em hebraico, você vai passar para português e você tem, né, essa dificuldade. Quando você está lendo em português, vem aquela questão do hebraico na sua cabeça. Mas voltando aqui. Então diz aqui que Yosef ele acabou se tendo compaixão, né? A compaixão dele foi despertada. E eu havia comentado no vídeo anterior que ele havia, né, perguntado para Benjamim sobre seus filhos, né? Sobre o seu irmão que ele havia perdido. E aqui Benjamim fala para ele, né? Beniamim fala para ele sobre os 10 filhos e que cada filho foi dado um nome, né? Para ele em recordação ao seu irmão que havia se perdido, tá? E o Talmud, no Tratado de Sotá, na página 36b, ele relata cada nome desses filhos, tá? Ele pega cada nome certinho dos filhos dentro do hebraico e trata em relação a cada situação a que Yosef passou, tá? Só um minutinho. O sol já tá estralando aqui, pessoal, de manhã. Aí, como eu tava dizendo, o Talmud fala, e aí que Yosef ele se comove mais, né? Quando a gente entra no versículo 30 aqui, quando fala que a compaixão dele, por ele ver que Benjamim não havia se esquecido dele, tá? Ele saiu rapidamente, chorou ali, lavou seu rosto e voltou. Ele se conteve, né? E disse para servir de pão, lechem, né? E foi servido sozinho, e a eles sozinhos, e aos egípcios que comiam com ele sozinho. Pois os egípcios não podiam comer com os hebreus, uma vez que isso era uma abominação para os egípcios. A Torá ela não menciona que tipo de abominação é essa, mas o Onkelos, que fez o famoso Targum, que traduziu, né, ele transpôs a Torá do hebraico para o aramaico, né? E Onkelos ele fala que na verdade, por que era uma abominação para os egípcios eles comerem com os hebreus? Porque os hebreus comiam justamente os animais que eram sagrados para os egípcios. Então, logo eles não sentavam à mesa juntos, tá? E eles foram sentados diante dele, colocado em ordem de idade, o primogênito, o mais novo, de acordo com a sua mocidade. Os irmãos se surpreenderam uns com os outros. Por que eles ficaram surpresos? Tá? Rashi, ele comenta o seguinte, que Yosef, isso aqui também está no Midrash, tá? Na verdade, o Rashi, ele traz um Midrash aqui e conta que Yosef, né, José, ele bateu no cálice e chamou Reu e Shimon, né, Levi, Erudá, Isachá e Zebulon. Vocês são filhos de uma mesma mãe. Ele colocou eles ali certinho. E ele também fez o mesmo em relação a Gad, Adã, Naphtali, né? Ele justamente pegou todos os filhos que eram da mesma mãe e colocou tudo em ordem. Colocou eles tudo em ordem. E nisso, o que a Torá diz que seus irmãos se surpreenderam, né? Quando chegou, porém, a vez do Benjamim, ele separou ele e como ele falou assim para ele: Você é como eu, você não tem mãe, então você vai ficar perto de mim. Então ele usou
do codinome que ele havia recebido do faraó, né, de chamado Peneia, que é aquele que faz adivinhações, aquele que revela o oculto, bateu na taça, isso tudo para não mostrar para os irmãos que ele era Iosef, e colocou eles tudo certinho, por ordem, não só por ordem de primogenitura, como por separação por mães, porque havia os dois, na verdade haviam dois filhos, né, mais dois, quatro filhos, que eram filhos de duas concubinas. Então ele separou e eles ficaram abismados. Quando eles colocaram Benjamim, ele pegou e colocou o Benjamim do seu lado, porque ele falou: Você também não tem mãe, assim como eu não tenho mãe. Ele enviou-lhes porções diante deles, dando a Benjamim 5 vezes mais do que aos outros. Eles beberam e se embriagaram junto com eles. Aqui Racha ele comenta que essas porções que ele deu a 5 vezes a mais eram em relação a ele, a sua esposa Asnat e os seus dois filhos, né, Menache e Efraim, ou seja, as 5 porções a mais, tá? Ele acabou dando para Benjamim. Quando eles terminaram, diz aqui o versículo 34 que eles beberam e se embriagaram juntos. Essa foi a primeira vez que todos os irmãos beberam e se embriagaram juntos e passaram a noite ali. Que o verso seguinte nos diz aqui que Yosef deu instruções a seu encarregado: enche os fardos dos homens com tanto alimento que eles possam carregar. Coloque o dinheiro cada um na boca do seu fardo, e o cálice de prata, coloque na boca do fardo do mais jovem, junto com o dinheiro pago pelo alimento. Ele fez como Yosef instruiu. Com a luz da manhã, os homens foram enviados junto com seus burros. Tá? Esse servo é o filho dele, Menashe, tá? Então eles ficaram aquela noite, beberam, se saciaram. Na manhã seguinte, logo de manhã, Yosef pegou e preparou tudo, colocou o cálice, a qual ele dizia que usava para fazer as desviações, justamente dentro do saco onde estavam as coisas do caçula Benjamim. Então aqui eles saíram da cidade e não tinham ido muito longe. Yosef disse para o seu encarregado, aqui no caso Menache, seu filho, ir atrás dele, né, atrás deles, e alcança para dizer para eles o quê? Como é que vocês me pagam o bem com o mal? Esta é a taça que meu senhor bebe e usa para presságio. Vocês fizeram uma coisa terrível. Então ele alcançou os 11, né, que no caso aqui Shimon já estava com eles porque ele havia sido liberto. Eles disseram: por que vocês dizem tais coisas? Longe de nós fazer tal coisa. Então ele alcançou, falou todas aquelas palavras que um deles haviam roubado, o cálice no caso Yosef ali, né, usava para fazer as adivinhações. E os irmãos falaram: não, de maneira nenhuma. Nós até trouxemos o nosso dinheiro anterior que vocês haviam enganado, colocado de volta no saco, nós trouxemos porque que nós iríamos roubar o cálice, tá? E eles falam assim: aquele com quem foi encontrado de teus servos morrerá. Também nós seremos escravos para meu senhor. Ele disse: suas palavras estão agora também corretas. Aquele que estiver com cálice será o meu escravo e vocês estarão inocentes. Tá? Urashi comenta aqui que, na verdade, de acordo com a lei daquela época, era como eles mesmos disseram, né? Ou seja, se houver um grupo de 10 pessoas e algo é roubado e encontrado na posse deles, todos são presos. Só que nesse caso aqui, a Yosef, ele pegou e deu instruções para falar ao contrário, né? Eu não vou tratar esse assunto de acordo com a lei estrita. Em vez disso, apenas aquele com que o cálice foi encontrado, esse será meu escravo. Então cada um rapidamente abaixou seu fardo ao chão e todos eles abriram. Ele veio inspecionando desde o maior, que era Reuven, né, que era o primogênito, até o menor, isso para não causar suspeita, que eles já sabiam, né, que tudo isso seria uma armação. Foi quando eles chegaram no fardo de Reuven, quando eles abriram e viram que o cara estava lá, todos eles rasgaram sua roupa, né, em aflição. Fala, como que pode isso, né? E quando eles pegaram e retornaram, tá? Eles acharam dentro de Reuven, dentro de Benjamim, o cálice nas coisas de Benjamim. Então eles retornam para o Egito, né? E Yehudá logo toma a frente,
né? Ele vai, se lança perante ele e diz que o que podemos dizer ao meu Senhor? Como podemos falar? Versículo 16. Como podemos provar nossa inocência? Deus julgou seus servos culpados, sejamos seus escravos. Ou seja, aqui nesse momento, Yehudá e os demais irmãos caem a ficha do que eles estavam passando foi por causa do que eles haviam feito com Yosef quando ele tinha 17 anos. E na verdade, toda essa situação que Yosef criou aqui foi para saber se eles iriam ou não abandonar Benjamim como fizeram com ele. Ele queria saber realmente, no profundo do coração, se os irmãos dele haviam se arrependido. Tanto que agora, em vez de eles pegarem e deixarem, como foi dito, que o menor seria o que fosse encontrado com ele, o cara seria escravo, os outros estariam livres, eles retornaram para o Egito. Eles retornam para o Misrai e lá eles fazem de tudo. Falam, não, se ele vai ficar, nós vamos ficar também. E isso, mais uma vez, provou o arrependimento de todos eles em relação ao caso de Yosef, quando ele tinha 17 anos, quando eles lançaram ele no poço. Então, tudo isso foi uma estratégia de Yosef para despertar, na verdade, o mais profundo do coração dos seus irmãos, que era a questão da techuvá, do retorno, do arrependimento. Tá? E ele insiste, não, eu não posso fazer isso. Só quem foi encontrado o cálice vai ser meu escravo. Ele seria profano para mim se eu pegasse com vocês, sendo que vocês não fizeram, tá? E ele diz assim, vocês podem voltar para o seu pai. E aqui termina a nossa paraxá de Miquetes. Terminado aqui a nossa paraxá, né? Então nós entendemos, compreendemos e sabemos que Hakadosh Baruch Hu, ele estava no controle de tudo. Porque essa é a lição da Paraxá de Miquetes. Desde quando ela começa ali com os sonhos de Faraó, quando o copeiro, ele lembra, o copeiro-chefe, ele lembra do rapaz que estava lá na prisão há 2 anos atrás, e ele relembra e fala que ele conseguiu interpretar os sonhos, e chama Yosef, ele chega até o faraó, ele revela os sonhos do faraó, ele fala, traça o plano que faraó devia ter e levar para poder passar por esses 7 anos de bonança, aos 7 anos de escassez, que esses 7 anos ele teria que extrair ao máximo, né, para que aquilo viesse lá na frente suprir os 7 anos, até a chegada dos seus irmãos para comprar alimento, e ele descobrir, ele prender Shimon, seus irmãos trazerem Benjamim, e ele tem esse encontro maravilhoso com os seus 11 irmãos. Qual a lição para hoje, o dia de hoje, que nós podemos tirar dessa porção, Raverim? Mais uma vez, tudo está no controle de Hakadosh Baruch Hu. Tudo está no controle de Deus. Só que nós temos que ser como Yosef. Nós temos que poder entender e enxergar o caminho de Deus, né? O Deret Hashem, ele tem mostrado. Porque não adianta nós falarmos assim para nós mesmos, Mauri, como que eu vou saber, como que eu vou entender? Nós aqui, quando estudamos a Torá, nós entendemos que independente do que você faça na sua vida, se você acredita em Hashem ou não acredita, se você vive uma vida com Deus ou não vive, tudo está no controle dele. A diferença aqui com Yosef é que, após Deus ter trazido para ele todos os sonhos que ele teve, desde quando os 2 primeiros sonhos, os 2 sonhos que o copeiro e o padeiro teve na prisão, e mais os 2 sonhos que o faraó teve, Yosef estava entendendo que tudo aquilo que estava sendo feito era para justamente ele chegar onde ele estava agora e ele poder salvar a vida do seu pai e dos seus irmãos. Então a lição que eu deixo para vocês hoje, no dia de hoje, é que entenda que hoje, você está passando
por permissão de Deus. E se você tiver ligado com Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno, você simplesmente vai guiar, você só vai ser direcionado pelo caminho certo, para chegar onde tem que chegar. Como eu disse no vídeo anterior, cada um tem uma missão. Você tem uma missão que o Amaury não pode fazer e ninguém mais pode fazer, e só você pode fazer. Assim como o Yosef era o único que podia fazer ali. Nesse dia você tem algo que só você pode fazer. Não se esqueça disso. Que viemos ser com Yosef, que viemos entender os caminhos de Deus. Yosef tinha sempre na sua boca o nome de Hakadosh Baruch Hu. Ele entendia os desígnios de Deus. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Todarabá. Não se esqueçam, se inscrevam aqui, tá? Vamos fazer essa palavra chegar a mais gente, a chegar a mais pessoas. Esse profundo da Torá, a revelação oculta da Torá, aquilo que você não ouviu na sua vida toda que você está ouvindo aqui. Vamos fazer chegar a mais gente, tá? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo Shabbat Shalom, um ótimo sábado de paz. Que nesse sábado que Deus envia sempre uma porção dupla da alma, aquela alma especial, aquela alma diferenciada da porção no dia de Shabat, essa alma, essa Neshama que reconhece o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus, Todarabá, Dehi Traud. Até mais.